consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir. Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do episódio com o Fabinho, onde a gente tá tratando, né, sobre o amor gay, seus padrões e tudo, e algumas questões de consumo relacionado a relacionamentos amorosos na perspectiva de um casal homossexual. Deixo vocês com a continuação dessa conversa. E fala uma coisa, Fabinho, antes da última coisa, antes da gente ir para o aspecto religioso, que isso muito me interessa, que eu quero entender como que vocês chegaram nessa fase do relacionamento de vocês. Como é que é, assim, hoje em dia, o relacionamento de vocês com a família de vocês e também rede de amigos? Como funciona a rede de amizade de vocês? Você é o mais baladeiro e tem mais amigos, ou é o Michael? Como que funciona, assim? Primeiro com os amigos, depois a família. Como que é o relacionamento com a família de vocês? Bom, vou fazer o familiar primeiro. A minha família já tinha um relacionamento bom comigo, mesmo antes de eu me casar, com relação à minha sexualidade. Não foi um tabu para eles. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a situação do Michael, mas ele vem de uma família extremamente religiosa. A família dele segue num status de... A família principal, né? Pai, mãe. Segue naquele status de que seguindo os dogmas da igreja. Infelizmente, se você não segue os nossos dogmas, a gente não pode ter contato com você. Porém, ele tem uma família muito grande, além do pai e da mãe. Então, num contexto geral, nós temos uma relação muito boa com praticamente 95% da família dele. Assim como ele também tem acesso a 100% da minha família. Os nossos familiares já assimilaram que é o Fábio e o Maicon, que são um casal, que são companheiros, as crianças, todo mundo sabe quem somos nós e qual é o nosso status dentro do que é o relacionamento, de como é um relacionamento, do que é um relacionamento, o que somos, né? Que nós somos um casal de 2 homens. Entendi. Agora, amizades, no início, eu tinha muitos amigos, ele acabou se afastando um pouco dos amigos dele por questões religiosas. Então, assim, amigos que eram de fora do contexto religioso continuaram na vida dele. Com o passar dos anos, foi difundindo. Hoje não existe, tipo assim, eu tenho alguns amigos meus, ele tem alguns amigos deles. Mas, no geral, o ciclo de amigo é do casal, né? Eu acho que, não sei eu não lembro quanto tempo foi casada, mas não sei se você lembra. Mas quando a gente casa, amigo dos dois. Acaba sendo. E acaba sendo, né? Dá até o medo, né? Porque se um dia acontece alguma coisa falando, nós vamos fazer testamento de amigo, tipo, fulano fica com ciclano, fulano fica pra você, ciclano fica pra mim. Porque acaba virando todo mundo junto. Mas acaba virando um pouco isso mesmo. Quando você se separa e você tem muitos amigos em comum, dá um racha nos amigos. Não é por maldade, é porque assim, você se separou, você vai ficar indo no mesmo lugar que ele vai, então fica os amigos com você. Rola um testamento aí, né? Pensa bem antes de separar, viu? Não, nem penso por enquanto. Não passa na minha cabeça isso, não. Viu, me fala uma coisa. Primeiro, conta assim, né? Essa sua trajetória. Vocês saíram de Maringá e foram para onde? Bom, nós moramos em Maringá até 2017. Em 2017, o Michael recebeu uma proposta de trabalho para morar em Chapecó, Santa Catarina. Fomos a Chapecó, moramos em Chapecó de 2017 a 2019. De Chapecó, fomos para uma outra cidade em Santa Catarina também, chamada São Miguel do Oeste. Em São Miguel do Oeste, nós ficamos de 2019 a janeiro de 2021. Em 2021, o Michael foi transferido de novo, aí nós viemos para Minas Gerais, Patos de Minas, e aqui estou desde 2021. Então, e daí como é que você lidou com tudo isso? Porque, assim, pelo que eu entendo, foi o Michael que foi transferido, então o trabalho dele estava meio que garantido. Como é que você lidou, assim, com isso? Porque você, né, assim, quando você muda de cidade, não é que você começa do zero, mas você volta para um ponto de partida, né? Como Foi é que bem você assim. lidou com isso?
Mal. Não, na verdade, assim, ó, quando eu fui pra Chapecó, não foi tão mal, porque eu estava na minha fase universitária, certo? Então, em Chapecó, a minha única preocupação era transferir a minha faculdade para lá e continuar estudando. Eu ainda não tinha uma vida profissional consolidada. De Chapecó para São Miguel do Oeste, eu estava iniciando no mercado de trabalho, então, ainda assim, a transferência de faculdade foi tranquila e, digamos que por mais que eu já estivesse inserido num contexto profissional, eu não estava tão bem colocado a ponto de ser uma grande perda eu sair de um lugar para o outro. Agora, na mudança de Santa Catarina para cá, foi um baque grande, porque lá eu me consolidei como profissional. Lá eu realmente trabalhava, lá eu já tinha um salário considerável, mesmo sendo estudante. Então, assim, foi muito difícil. Essa mudança de Santa Catarina para cá foi muito difícil, de Santa Catarina para Minas Gerais. Porque eu tive aquela sensação de que eu estava com um castelo construindo, eu tive que simplesmente pegar aquele castelo, destruir ele e chegar aqui. Aí, quando eu cheguei aqui, eu olhei, eu tinha só um terreno para eu voltar a construir de novo. Enquanto que dentro dessa mudança o castelo dele só cresceu, né? Então, até eu assimilar dentro da minha cabeça que eu ia morar com ele dentro desse castelo grande que ele tava, eu fiquei assim, tipo, putz, e agora? O que eu vou fazer, né? É uma reconstrução. Mas o que sempre me consolou é que dentro da minha profissão, aonde eu for, eu vou ter trabalho. Qualquer lugar que você for, você vai ter uma academia para você trabalhar. Pelo menos isso. Então, para mim é muito mais fácil me colocar independente do lugar que eu tô. Agora que eu tenho isso em mente, não me atormenta, não me perturba tanto a situação de mudanças, sabe? Eu acredito que ele estar bem colocado é muito mais difícil do que eu estar bem colocado. Então é muito importante que ele se coloque numa posição muito boa, porque ele estando numa posição muito boa, eu vou ter ferramenta para me colocar numa posição boa também. Nessa primeira nota de rodapé, mais voltada para os relacionamentos do que para o consumo em si, quero chamar a atenção para 2 pontos que surgiram na conversa. O primeiro é como os relacionamentos amorosos muitas vezes acabam ocupando o centro da nossa vida. Quando a gente entra em um namoro, tudo começa a girar em torno do casal. Até as amizades acabam se tornando amigos do casal. É como se o casal virasse uma entidade única, quase que uma pessoa só. E a individualidade acaba se apagando. O segundo ponto é sobre as negociações que acontecem dentro dos relacionamentos. Por exemplo, o que acontece quando um de nós é transferido de cidade? O que cada um está disposto a abrir mão? Vamos ter filho? Como vamos gastar nosso dinheiro? Eu gosto muito da Esther Perel, uma psicóloga que escreveu o livro Sexo no Cativeiro, que fala justamente sobre isso, entre outras coisas, obviamente. Mas ela mostra como hoje, diferente de outras épocas, os relacionamentos exigem um processo contínuo de negociação. Tudo é redefinido o tempo todo. Fabinho, e me conta assim agora um pouco, como que tá essa fase religiosa? Como que assim, como que foi uma decisão do casal? Vocês dois decidiram assim, nossa, nós vamos, foi ele que foi primeiro e você que foi? Como é que foi? Como é que tá hoje assim a vida de vocês com a questão da espiritualidade e religiosidade, né, nessa vida de casal aí? Hoje a gente está na Umbanda. Nós dois estamos na Umbanda, né? O primeiro contato quem teve foi o Maicon lá em Santa Catarina. Ele teve um período, assim, que ele acabou meio que perdido, questões de trabalho e tal, e ele buscou ajuda, ele buscou um alento para ele dentro da espiritualidade. Eu, nessa época da minha vida, eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo, eu trabalhava muito. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Então, assim, quando ele ia rezar, eu ia trabalhar, que foi o que a gente podia fazer na época. Então, ele teve primeiro contato com ele, com a religião. Ele foi num centro universalista, lá em Santa Catarina, né? Onde você não trabalha só com Umbanda, você trabalha com Umbanda, pleidiano, cristais, enfim, tudo que você imaginar dentro de manipulação de energia, eles trabalhavam nessa casa universalista. Mudamos para Minas Gerais. Aí ele acabou que meio que se afastou, porque aqui a gente não sabia onde a gente podia ir ou não. E eu aqui fiquei. Eu nunca fui dos mais religiosos, né? Você sabe, eu era aquele um que acreditava no que eu queria. Se eu quiser, se eu falar que a batatinha era sagrada, a batatinha ia ser sagrada para mim aquele tempo todo.
Então, assim, eu nunca fui muito da religião. Aí, quando foi o ano retrasado, eu senti um estalo, assim, na minha cabeça, tipo assim, vou procurar um centro de Umbanda, quero conhecer um centro de Umbanda. Joguei no Google, joguei assim, Centros de Umbanda, Patos de Minas. E aí eu falei, não, eu vou nesse aqui. E aí eu fui nessa casa onde eu tô hoje. Quando a gente chegou lá, como o Michael já tinha uma vivência maior com a espiritualidade, com a Umbanda, para ele foi muito mais fácil de se inserir lá dentro, de entender, de participar. Eu fiquei por muito tempo assim, de lado, no meu cantinho, só olhando. Ia, tomava meu passe, via. Olhava algumas coisas, achava interessante. Olhava outras, ficava... O que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? E aí os tempos foram passando, os dias foram passando, eu fui me interessando. Um certo dia o zelador da casa chamou a gente, disse que a gente tinha uma caminhada, a gente tinha como um destino nosso uma caminhada muito legal dentro daquela casa, e perguntou se a gente topava participar, e a gente topou. Então, desde então, a gente está dentro dessa corrente mediúnica, desse terreiro de Umbanda, onde eu tô como médium lá, né? Como médium, como integrante da corrente mediúnica já faz uns 7, 8 meses, mas frequentando já faz uns 2, 3 anos. Daí, para estar aí dentro da corrente mediúnica, todo um comprometimento, né? O Michael também Não, está é uma dentro dessa outra corrente. história. Nós dois estamos. Nós dois trabalhamos. Entendi. E Então Pode falar. Então, a vida de vocês hoje tem várias coisas que vocês fazem na rotina de vocês, no dia a dia de vocês, que tem a ver com e voltados para a religião, né? O que, por Desde exemplo? cor de roupa, por exemplo. Sextas-feiras eu uso branco. Porque é o dia que a gente guarda para Oxalá. Seria o nosso Oxalá, o nosso orixá regente maior. Então, sextas eu uso branco, não como carne, não pode nenhum tipo de fornicação. Você tem que concentrar os seus pensamentos no que vai acontecer naquele dia, porque é o dia de sessão. Durante a semana, você tem que praticar o branco dentro da sua cabeça, na forma como você se comporta com outras pessoas, na forma como você conduz a sua vida. Porque ser um bandista, ele tá além de você chegar lá no terreiro e ser um cambone, ser um médium. Você tem que praticar a bom. O que eu acho que eu aprendi lá dentro é que eu tenho que praticar a bondade e a caridade, independente de onde eu esteja, seja dentro do terreiro ou fora. Então, o vestir branco, ele tá aqui, na nossa cabeça, sabe? Você tem que vestir o branco diariamente. Você tem que pensar diariamente se você está sendo um bom espírita, né? Um bom umbandista. Entendi. E aí, nisso, te quebra muitas coisas. Você acaba deixando de ir a certos lugares. Você deixa de ir, por exemplo, às vezes em certos bares, balada, a gente começa a evitar. Quando dá aquela coçada que você fala, não, eu quero ir, você vai, mas você sente as consequências disso, sabe? Porque, queira ou não, você se torna uma pessoa mais sensível. Então você sente as consequências desse tipo de situação, sabe? De se colocar em certas situações. Então, balada, bar, todos esses lugares assim considerados do mundo, né? Como dizem em alguns outros lugares, a gente tenta evitar, mas a gente vai. Do mesmo jeito. Entendi. Até porque a gente, né, eu tenho uma visão de espiritualidade e religiosidade muito particular, porque eu fui criada na igreja católica, mas eu também, nossa senhora, eu sapeio por tudo quanto é lugar, acredito em várias coisas, e faço várias coisas, enfim, mas eu acredito também que a gente tá no mundo, né? Então a gente vive na matéria e a gente tem um corpo e esse corpo é da matéria. Então tem algumas experiências da matéria que eu acho que a gente tá aqui para viver, enfim. Exatamente. Mas não é essa a questão aqui do podcast. Nessa segunda nota de rodapé, quero pontuar a intersecção entre a religiosidade e o consumo. A teoria da cultura e consumo tem estudos que mostram como práticas religiosas influenciam diretamente nos hábitos de consumo das pessoas. Esse impacto aparece em diversas dimensões do cotidiano: alimentação, vestuário, objetos que se consideram apropriados, espaços frequentados, rituais e até na forma de organizar o tempo. A religião atua como um sistema simbólico que orienta o que pode e o que não pode ser consumido, o que deve ser evitado e o que é valorizado.
Mais do que restringir ou estimular o consumo, ela reconfigura os seus significados. Consumir, nesse contexto, passa a ser também uma forma de expressar pertencimento, convicção e coerência com um conjunto de crenças. Você falou do Grindr, que é um relacionamento, né, um aplicativo que é mais focado para né, a comunidade homossexual, para homem, né, digamos, a comunidade homossexual masculina. Eu quero saber de você, tem mais alguma coisa que vocês consomem que é, tipo assim, dito coisas para homens gays? Olha, Melissa, tu pode falar que a gente é o típico casal gay. É o típico casal gay. É o casal de viado. Tem casal de... Eles têm shih tzu? Tem shih tzu. Eles moram em apartamento? Moram em apartamento. Tem planta? Tem planta. Vai pra academia? Vai. Faz botox? Faz botox. Faz preenchimento? Faz. A gente é aquele casal gay que as pessoas pintam. Entendeu? Gente, vocês acham que vocês são o estereótipo, não o estereótipo, mas é o casal gay que todo mundo acha que vai ser. Tipo, dois caras sarados que cuida do corpo, vai o idoso. Exatamente. Que tem shih tzu. Eu nunca ouvi falar que gay tinha que shih tzu era cachorro de gay. Eu adoro um shih tzu. A gente só não tem ainda a gente só não tá com o Renegade, né? Falta o Renegade também, que é o carro de viado, né? Mas fora isso, praticamente tudo que diz respeito à cultura homossexual a gente consome. A gente vai para as festas que são do circuito homossexual, a gente tem leque. Então, assim, tudo que diz respeito ao gay culture hoje em dia, a gente tá. Vocês estão aí representando. Mas não é uma coisa que a gente se sente forçada, tá? A gente gosta. A gente gosta desse lifestyle aí. É lógico que tem questões. Por exemplo, existe uma pressão muito grande. Questões estéticas, uma pressão muito grande. E as pessoas compram o homossexual bonito. Porque tem aquela pessoa que fala que todo viado é bonito. Mentira, não é. A gente se esforça para tentar ser, sabe? Porque assim, você tá me vendo aqui no vídeo. Eu aparentemente sou uma pessoa em forma, certo? Para um hétero, se eu fosse um hétero, seria um hétero topzão. Você seria um hétero topzão. Se eu engordar 4 quilos, eu posso ir para quilos mortais dentro dos gays, entendeu? É assim, funciona assim. Eu tô a 2 coxinhas do quilos mortais aqui. Você jura? Nossa, não. É difícil. É difícil. E deixa eu te falar, você já viu algum... essa é uma pergunta que eu tenho interesse, eu nunca vi isso. Eu nunca vi, não, nunca pesquisei isso, porque como eu estava pesquisando coach de relacionamentos, né, que ensinam as mulheres a ter um namorado, meu foco foi esse. Existem produtos desse tipo para homens gays também, para ensinar como se tem relacionamento? Você já viu alguma coisa do tipo? Não, nunca vi, porque gay não costuma ter relacionamento, né? Não ia vender. Não ia vender, porque ninguém quer casar. Casal gay de homens que tem relacionamento há muito tempo. É raro, são poucos, sabe por quê? Porque ninguém quer casar, não, Melissa. A gente vive uma era de possibilidades, de muitas coisas, de muitas opções. E ninguém pensa no amanhã. Então, hoje, a galera quer curtir, Melissa. A galera quer curtir. E, infelizmente, a gente tem uma cultura de festas muito grande e também uma cultura... Eu vou até ir para um lado um pouco pesado agora. Mas a gente tem uma cultura de festas e uma cultura de consumo de drogas muito grande dentro da comunidade. É lógico que a droga ela existe em todos os âmbitos da sociedade. Seja hétero, seja homo. Mas a nossa cultura... A cultura gay tá muito forte nessa pauta. Festas e drogas. Festas e drogas. Então, o cara que resolver ser coach de relacionamento homoafetivo hoje vai passar fome. Ele pode criar outra coisa para fazer. Que não vai ter ninguém atrás disso aí, não, porque ninguém quer casar. Ninguém quer casar. Entendi. Esses dias eu vi uma análise muito interessante. Gay culture. Chegava um cara... uma árvore muito grande, cheia de maçãs maravilhosas. Muitas maçãs, assim. Ele chegava, pegava uma maçã, mordia aquela maçã e falava, nossa, que gostosa. Enquanto ele mastigava essa maçã, que ele nem comeu toda ela, ele só deu uma mordida, ele viu uma outra maçã mais bonita que a que estava na mão dele. Ele jogava essa maçã fora,
mal terminava de mastigar, pegava aquela que ele achava mais bonita e mais interessante, mordia, mastigava um tanto, ia jogando, e assim ele ia fazendo na árvore toda. Essa é uma análise perfeita, Hum. infelizmente, de como a gente se coloca hoje no. A gente, eu me considero parte da comunidade, então eu falo assim que eu tô junto, né? Mas de como a gente vê relacionamento hoje. Como é visto o Entendi. relacionamento dentro do universo homossexual. São muitas E opções, muitos homens bonitos, muitas festas, sempre um mais bonito que o outro, sempre uma festa melhor que a outra. Então, assim, você acaba se deslumbrando por esse lado, entende? nessa terceira nota de rodapé, quero falar sobre o que costuma ser chamado de casal gay típico e algumas camadas da cultura gay que aparecem, direta ou indiretamente, nos hábitos de consumo. Existe uma ideia muitas vezes reforçada por estereótipos de como os gays devem se comportar, o que devem vestir, que lugares devem frequentar, que estética devem seguir. Às vezes até se diz que certo produto ou serviço é coisa de gay. A cultura gay, nesse sentido, acaba sendo atravessada por códigos de consumo muito específicos, visíveis tanto no estilo de vida quanto nas expectativas de aparência, corpo, lugares e experiências. E quando a gente olha para as dinâmicas de relacionamento, também percebemos esse excesso de escolha, essa abundância de possibilidades, que pode gerar uma sensação de descartabilidade ou imediatismo. Agora, eu me pergunto se isso é algo exclusivo desse universo ou se apenas é mais uma expressão de um traço maior da nossa época. Essa lógica de mercado aplicada nas relações. Que conselho você daria para um jovem ou para um homem gay, se ele quiser um relacionamento duradouro, assim, igual o que você tem? De como você está me falando, parece algo que é um pouco fora da curva dentro, né, do mundo gay, que geralmente os gays não constroem tanto assim um relacionamento. Por mais que eu acho que isso ainda é um estereótipo, eu não há, sabe? Eu acho que tem, né, pessoas que querem casar e se amarrar em qualquer lugar, mas né, dito tudo que você disse aí, qual que é o conselho que você daria Uhum. para alguém que quer um relacionamento? Olha, eu acho que eu diria o seguinte: primeira coisa, se desamarre do conceito do relacionamento heterossexual e da monogamia como uma verdade absoluta. Não estou dizendo que tem que ser um poligâmico que sair por aí, os dois comendo, dando adoidado, não, não é isso. Mas assim, se desamarre do conceito do relacionamento que a gente aprendeu com os nossos pais, onde era um relacionamento baseado em mentira, baseado em tapar os olhos para suas necessidades, prol de um relacionamento onde, quando você tapa os olhos para sua necessidade, você se torna uma pessoa triste. Então, acaba sendo duas pessoas tristes construindo uma história à base de depressão, medicamentos e outras coisas. Bom, falei, né? Se desamarrar. Outra coisa, pensa no futuro. Pensa no futuro. Ah, porque eu não quero casar agora com tanta coisa para fazer. Cara, você não vai ser jovem e bonito pro resto da vida. Tudo isso vai passar. Infelizmente, gayzinho, você vai ficar velho e feio. Então, assim, vamos construir uma história. Ah, mas é porque eu quero viver mais opções. Senta com seu parceiro e vivam a juventude de vocês juntos. Eu e o Michael, eu e meu esposo, a gente escolheu viver a nossa juventude juntos. A gente escolheu sentar lá na frente, se Deus quiser, daqui uns 20 anos, e falar: nossa, a gente era jovem e porra louca pra caramba. Porque a gente, além de amantes, a gente é amigos, entendeu? Nós somos amigos. Então a gente Uhum. tem essa amizade de olhar pra cara um do outro e falar: caralho, a gente fez coisa pra caramba na nossa juventude. Então agora é hora de quietar o nosso facho e viver a nossa velhice, sabe? Eu penso que isso é o mais importante. Pense na sua velhice e se desamarre dos conceitos que criaram de relacionamento. Crie o seu conceito de relacionamento. Porque o nosso relacionamento ele não é pautado em nenhum tipo de conceito, nem homo e nem hétero. Ah, legal. Só mais uma pergunta que você falou, que me veio na cabeça agora, que nem estava no roteiro. Você acha que existe etarismo no mundo gay, assim, igual no mundo hétero, por exemplo, assim, né? Ai, os homens, eles querem uma menina nova, magra, né? Tipo, ai, eles Muito falam que 30 mais. anos já é coroa, né? Os homens chamam mulheres de 30 anos de coroa. Como é que é isso no mundo, né, Bom, já dos foi chamado homens aqui, né? homossexuais? Tem. O etarismo existe. E o etarismo dentro da nossa comunidade ele é muito mais cruel. Eu Hum. acredito que ele é muito mais cruel ainda, porque o homem heterossexual, quando ele é mais velho,
se ele for um cara bem-sucedido, ele ainda encontra o amor, sabe? Dentro daqueles termos, né? Do Sugar Daddy e a Sugar Baby lá. Agora, quando você tá falando de homossexual, até quando o cara ele é bem-sucedido, nem sempre ele consegue o que ele quer. Porque além do etarismo, entra a questão física. Você não precisa, mesmo que você seja velho, você tem que ser um velho atraente se você for um velho solteiro. Você tem que ser um cara velho, rico, bonito. Então, assim, digamos que o etarismo ele é muito cruel. Muito cruel. Então, quando eu falo, dentro daquele conselho que eu dei agora há pouco sobre o jovem pensar na velhice, é sobre isso, porque a maioria dos casos, a maioria dos homossexuais que eu conheço há mais de 45 anos, 50 anos, eles estão sozinhos, eles são sozinhos. Eles chegam nas festas, eles chegam nos bares, eles são invisíveis, sabe? É como se eles não estivessem lá. É triste, chega a ser triste. Então, o etarismo ele é muito pesado dentro da nossa comunidade. A última pergunta, agora é a última mesmo, prometo. E Pode você, fazer várias. e você acha que existe performances de masculinidade dentro do universo gay, assim, quando a gente fala do mundo do date? Total. Como que nascem essas performances de masculinidade? Na verdade, essas performances elas já nascem dentro da formação daquele homossexual, né? Tem homossexual que não se permite ser, como a gente diz, pintosa. Não, ele já se coloca numa posição, não. Eu, mesmo sendo gay, eu sou macho. Eu não faço isso. Eu não me depilo, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Até porque dentro da nossa comunidade, esses aí são vistos de uma forma superior aos outros, né? A comunidade gay ela é muito excludente. Ela é muito excludente. O cara que ele é posturado, heteronormatizado, ele é o maravilhoso. Ele é tido como o cara ideal, o cara que você quer ter como um relacionamento, como uma pessoa para se relacionar na sua vida. Até Então, porque eles acabam forçando. Até porque eu já escutei de muitos homens gays falando assim: eu não gosto de bicha louca. Eu não gosto da bicha estereotipada. Eu E gosto tá de ela lá, com a homens unha com cara de. preta, e, e tá ela lá, de cropped, unha pintada, mas ela quer o machão, entendeu? Ah, entendi. Olha só que interessante, né? Muitas coisas Não, para é eu. o gato buscando, é o rato buscando o gato, que quer o leão, que quer, enfim, é uma bagunça. Enfim, enfim, não é fácil. O mundo Não, dos não tá fácil relacionamentos pra amorosos ninguém. não é fácil para ninguém, né? Não Não tá existe fácil uma pra ninguém. configuração que vai ser ideal, que não vai ter problemas de construção, muitas abrir mão de um monte de coisas, se desconstruir de vários conceitos, né? Todos são assim. Mas é isso, meu querido. Eu acho que eu já acho que eu peguei bastante material, como eu disse. Esse não é um podcast onde estamos aqui falando verdades absolutas. Então, assim, Essa é a minha se você não opinião. concorda com alguma coisa que foi dito aqui, por favor, né? Fale abertamente. Estamos aqui para isso, para ter um diálogo mesmo. Porque, dentro dessa minha pesquisa, estudando relacionamentos amorosos durante 2 anos, a minha impressão é que está todo mundo meio abirolado. Tá. E é isso, né? Redes sociais. Eu acho que é o ponto que mais pega, assim, hoje em dia. Eu acho que é o grande vilão dos relacionamentos hoje em dia, redes sociais. Não só dos relacionamentos, acho que das pessoas, né? Enquanto as Eu pessoas tenho uma não amiga, entenderem que o que elas estão vendo ali não é de verdade, elas não vão viver a vida delas. eu tenho uma amiga que fala que as redes sociais são o anticristo dos relacionamentos hoje em dia, Então, eles né? acabam Mas com tudo. assim, isso dá um outro podcast, né? Um outro assunto, porque é bem isso. Obviamente que a internet modificou o jeito que a gente vive, então modificou o jeito que a gente relaciona também. As redes sociais é a mesma coisa, modificou o jeito que a gente vive, o jeito que a gente trabalha. Então, óbvio que vai modificar o jeito que a gente se relaciona. Né? É isso, a Certamente. gente tem que aí. Essa meu objetivo aqui, é conversar para entender. Não tenho a mínima pretensão de entender, porque não imagina, mas a gente conversar e eu quero ouvir várias perspectivas, assim. Então, te agradeço demais por ter topado essa empreitada aí comigo. Eu que Estou agradeço o muito convite. feliz. E é isso.
te dou um beijo, um abraço, falar que eu tenho saudade de você, que a gente trocava muito, eu e o Fabinho, a gente teve uma troca muito intensa durante 3 anos, né? E obrigada Foi muito novamente. bom. Eu que agradeço pelo convite, Melissa. Foi muito bom bater esse papo contigo. Parece que não passou um dia desses 10 anos, né? Já fazem quase 10 anos que a gente não mora mais junto. Mas, assim, foi muito bom, viu? Agradeço o convite e espero ter trazido alguma informação que... Não quero trazer nada, não, só queria falar mesmo. Não, mas vai, lembrando, né? Eu vou analisar toda essa entrevista a partir do consumo. Então, você trouxe Ok. vários pontos que eu vou trazer aí reflexões para a gente pensar juntos, tá bom? Obrigada, meu Sim. querido. Eu que agradeço. Beijão.